Estamos no primeiro dia útil do ano e do mês também, né? Apesar que algumas instituições trabalharam na sexta-feira, mas devido ao feriado, né, de 1º de janeiro, que foi na quinta-feira, muitas das instituições, principalmente as financeiras, não trabalharam na sexta, retornando somente hoje, segunda-feira. Então, por isso, hoje é considerado o primeiro dia útil do mês. Nós vamos falar de um assunto que nós já anunciamos no sábado, né? Estaria aqui em nossos estúdios o professor, mestre e doutorando, o professor Vitor André. Nós vamos falar sobre o sequestro do presidente da Venezuela, presidente Nicolás Maduro, e da sua esposa na madrugada de sábado, que seria em torno de 3 horas da manhã aqui no Brasil, 2 horas da manhã lá na capital, na Venezuela, onde estava o presidente que foi sequestrado pelos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre esse conflito, que não é um conflito novo, não é um conflito já há bastante anos, os Estados Unidos interferindo na política na América do Sul. E se nós formos mais longe ainda, vamos pegar que desde lá dos anos de 1900 e antes de 1940, os Estados Unidos já influenciavam na política latino-americana. Tudo bem, professor Vitor? Muito obrigado por atender nosso convite, estar nessa manhã de segunda-feira, poder falar com os ouvintes aqui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes aí da 98.1. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo, né, com a tua audiência. Estamos aí num momento bem delicado, né, da geopolítica, né, Sim. O mundo está atento aí a esses acontecimentos, né, alguns elementos a gente vê se repetirem, né, na história, mas a gente tem a sensação de que alguns padrões de comportamento, né, alguns padrões das relações internacionais tinham sido modificados, né, com digamos assim, uma certa modernização da sociedade, né, avanços em questões sociais, né, o próprio aparato legal, né, do direito internacional, a ONU, né, foram estruturas que foram montadas justamente nessa perspectiva de um mundo livre, de fato, né, um mundo livre e regido por não violência. E a gente tem percebido que muitas ações, né, espalhadas no mundo, mas nesse caso concentradas aqui geralmente nesses países que detêm um maior controle, um maior poder, inclusive militar, como esses países eles têm dominado, né, e feito muitas coisas à revelia do direito internacional, né. Eles atuam a partir da sua própria regra, do seu próprio interesse, né. E isso é muito prejudicial, né, Rodrigo, para toda a relação entre os países, né, e, claro, especificamente, né, para aqueles que vão sofrer diretamente essas intervenções, né. Claro. Nesse caso específico, né, quando nós pegamos a Venezuela e depois o que nós temos, e é bem curioso isso, né, no momento que um presidente de um outro país vai para uma coletiva e disse que o primeiro motivo seria o narcotráfico, né, vindo daquela região, não é só a Venezuela, mas sim estaria incluído ali a questão do México e outro país como a Colômbia, né. Depois da coletiva da captura e também do sequestro do presidente Nicolás Maduro, não sei se você observou ali, e as TVs ficavam repetindo isso durante todo o sábado e durante o final de semana, e uma fala bem curiosa do presidente americano dizendo que a intervenção, né, seria por tempo indeterminado, né, disse que a partir daquele momento eles iriam, né, vão governar o país, vão organizar o país, organizar, não sei em que sentido estão falando isso, mas o principal motivo por trás dessa fumaça que ele fez todo, o americano fez toda, seria o narcotráfico, né?
Mas se tu pegar, o narcotráfico não está somente na Venezuela, né? O Brasil também tem várias extensões de terras e na Amazônia que também produz a cocaína que vai para os Estados Unidos, como a Colômbia e outros países que ficam ali. E lá pelo meio da conversa, ele, em improviso, ele disse que o interesse estava também na questão do petróleo, né? Porque a Venezuela tinha tomado as refinarias, que eram dinheiro dos americanos, que foi investido ao longo dos anos em pesquisa, em deter essa tecnologia da extração do petróleo, né? Que a partir dali as empresas americanas agora vão administrar isso, né? Eu achei essa fala dele, os americanos já têm uma fala bem curiosa, mas essa aí eu achei uma das mais fortes, assim, nesse sentido, de dizer que nosso interesse está na economia, mas não estamos tão preocupados com a questão do narcotráfico, né? Assim, né, Rodrigo, eu acho que na verdade essa situação toda ela tem muitas camadas, né, na minha visão, assim, né, ela não, e a gente corre muito risco, né, eu digo pessoas, os analistas e as pessoas comuns, assim, né, como eu, né, eu não sou um especialista em direito internacional, em petróleo, em narcotráfico, né? Eu tenho uma visão mais das ciências sociais, né? Sim. Até pelas minhas pesquisas e tudo mais. E o meu posicionamento, né? Que é um posicionamento político, né? Faço parte desse conjunto, né, de pessoas assim interessadas nesse tipo de assunto, mas não me coloco como especialista, entende? Mas eu percebo que muitos comentaristas, né, de política, assim, eles vão pegando um ponto específico, talvez por ser aquela sua especialidade para discutir. Mas a gente tem uma opinião geral também, né, que é formada ali entre as pessoas comuns que discutem e tal. E ainda que a voz mais forte seja ouvida dessas pessoas que são os comentaristas políticos, né, os formadores de opinião, eu acho que a opinião geral ela também é importante. Só que ela corre riscos de cair num senso comum, numa posição extremamente influenciada por algum tipo de ideologia. E o meu sentimento é que isso pode afastar a discussão daqueles pontos que são elementares. Aí fiz essa volta aqui para então entrar no teu questionamento. Eu acho que o primeiro ponto é entender que a Venezuela vinha sim numa crise muito forte. A Venezuela é uma ditadura, ela é fortemente estabelecida pelo militarismo. As últimas eleições foram fraudadas na Venezuela. Esse modelo ali do chavismo, Maduro, ele realmente criou uma crise muito forte na Venezuela se por algum aspecto eles não criaram a crise, eles não tiveram a capacidade de superar essa crise. Então, o que isso acaba acontecendo? Isso torna o país um alvo mais fácil para intervenções externas, porque uma sociedade que está passando extremas dificuldades econômicas, tem um caos social, um sentimento de aprisionamento, porque uma ditadura faz isso, né? Tu vai te sentindo cada vez mais limitado, restrito, preso e subordinado a um governo que tu não quer mais. Então esse é um dos grandes problemas de ter uma ditadura. Isso vai enfraquecendo o sentimento daquele país, daquelas pessoas de uma unidade, de que a gente tem capacidade de superar esse momento difícil, tu vai perdendo as expectativas. E aí, quando tu tem um terreno que está mais favorável, a intervenção externa ela chega com mais força e sem tanto questionamento. Porém, a gente precisa, né, ter em mente que a gente não pode simplesmente tomar o caso da Venezuela por era um povo que estava sofrendo e agora eles estão livres, porque não é só isso que se resume o que está acontecendo. Tanto não é que aí entra o teu comentário, né? O pretexto é que a Venezuela vem sofrendo e é uma ditadura e se não fosse por essa intervenção dos Estados Unidos ali, esse regime nunca seria destituído. Tá, então, digamos, foi pela democracia. Mas daí, quando vai para o detalhamento, não é bem pela democracia.
é por causa do narcotráfico. Ah, bom, mas isso também ganha a opinião popular. Bom, mas o narcotráfico precisa ser combatido, né? Toda essa questão da produção das drogas, da formação das facções em torno desse contexto, o fluxo de dinheiro que isso gera, o quanto isso interfere nas demais relações sociais, né? Beleza. Só que quando o Trump resolve abrir a boca para falar sobre o assunto, ele não fala nenhuma vez sobre democracia, ele fala um pouco sobre narcotráfico, mas ele fala muito mais sobre o petróleo. Então, ele deixa transparecer no discurso dele, e isso não tem como negar, seja opinião popular, seja opinião de especialista, seja comentarista político, não tem como negar que o petróleo está, sim, entre os principais motivos e provavelmente é o principal motivo dessa ação. Ah, vai ser bom para os venezuelanos o fim do governo Maduro? Provavelmente. Provavelmente. Essa é a minha posição pessoal. Eu acredito que sim, vai ser bom para os venezuelanos o fim dessa ditadura. O problema é que a gente corre o risco de cair em uma outra ditadura. Ou em um regime que parece democrático, mas que na verdade não é. Que é essa intervenção norte-americana. Por quê? Como tu falou, o Trump fala em uma intervenção por um prazo, não é um prazo determinado, nós vamos assumir, né, a Venezuela por 1 ano. Nesse 1 ano nós vamos convocar eleições gerais, vamos dar transparência no processo. Não. É até que esteja seguro. O que é estar seguro, Rodrigo? Seguro dele, né? Essa pergunta. Isso é uma coisa muito vulnerável, muito aberta, muito ampla, é subjetivo. O que é estar seguro? Porque nós temos exemplos bem negativos, onde os Estados Unidos colocaram a sua intervenção, vamos dizer assim. Aconteceu com o Iraque lá em 92, né? Derrubaram um governo que era um governo ditador também, né? Saddam Hussein invadiu parte do Golfo Pérsico e uma contrarresposta, os Estados Unidos, entre aspas, numa ajuda humanitária, acabou tirando do poder o Saddam Hussein, né? E o Iraque nunca mais voltou a ser igual, né? Por muitos e muitos anos os Estados Unidos tinham um governo militar, né, uma junta militar que estava lá governando o país, depois fizeram a eleição, mas não adiantou nada, né? O país continua em crise do mesmo jeito. Mesma coisa com a Síria, né? Desde os anos 50, os Estados Unidos vem tentando intervir lá entre parte do que é hoje na Arábia Saudita, no Oriente Médio, uma crise bastante forte, também está ligada ao petróleo. Mas se viu nessas experiências onde que os Estados Unidos tentou intervir e dizer que iria arrumar a casa, como aconteceu também com o Afeganistão, a gente só vê miséria nesses países, né? O Afeganistão é um dos exemplos agora mais comuns que aparece além da Síria e outros países, né, que nunca mais conseguiram se organizar depois que os Estados Unidos fez essa intervenção. E eu vejo também na sua fala, professor Victor, eu acho bem interessante também, quando você fala que questão ditadura, né, e se percebe isso, que o militarismo não dá certo nem na Venezuela nem em outro lugar do mundo, né? É um exemplo bem clássico, como recentemente tentaram, o governo anterior queria, né, o governo do presidente Lula tentou também dar um golpe de Estado e colocar os militares de volta ao poder. Tem coisa que não daria certo, né? Só chamaria atenção internacional e o país continuaria em problemas gravíssimos como a inflação. Mas eu pego essa mistura toda dessas conversas para dizer isso, né? Porque essas intervenções militares ou essas intervenções internacionais, elas não resolvem nada, como o professor falou. A economia, provavelmente a inflação vai continuar muito alta, vai depender muito de parceiros, né? Hoje todos os países dependem de outros países para sobreviver, depende da China para comprar carne ou vender os seus carros, depende lá da Europa, depende de tudo, né? Então um país não está isolado, né, professor? E foi o caso que os Estados Unidos colocou embargo nesses países, né? A Colômbia, a própria Venezuela, o próprio ali a Nicarágua, outros países, todos eles sofrem, Cuba, né? Todos eles sofrem com embargos internacionais, né? Impostos pelos americanos, né? Essa é outra das camadas, né, que eu tinha falado antes, assim, na minha leitura, na minha interpretação dos fatos, né? Eu acho que a gente tem aí essa questão. Bom, vamos dar um passo para trás aqui. A gente tem
um pacto social, um contrato social estabelecido. Como eu, lá no começo, né, na minha fala, eu tinha mencionado nessa questão de acordos de não violência. Né? E o que aconteceu na Venezuela, por exemplo, no bombardeio que foi feito, a gente tem aí relatos já, né, inicialmente 40 mortos, agora já se fala em 80 mortos. E o Trump vai para a TV dizer que foi muito bem sucedido, né, o processo, porque foi muito rápido a captura do Maduro. Mas ao custo de 80 mortes? Aí assim, mas 80 mortes não é nada, né? Como alguém pode argumentar. Como assim 80 mortes não é nada? 80 mortes de pessoas que não têm relação, ou que não tenham sido as 80 mortes com isso, que tenham sido 40, que tenham sido 20. O que o civil tem a ver com essa situação? Então, aí a gente começa a ter riscos. Tá, mas e se não fosse 80, ou se fosse 200? Seria muito, seria pouco. E se fosse só 1000? Né? Só, entre aspas. Se fosse só 1000, justificaria? Então, acho que a gente aqui tem também esse risco, né? Tu mencionou dos outros lugares onde os Estados Unidos, né, já também estiveram intervindo. A gente tem o Afeganistão, que foi, né, em 2021, eu acho que foi retirada as tropas americanas de lá, e a gente não viu o Afeganistão recuperado. Os Estados Unidos saíram de lá com um país ainda mais fragilizado do que quando da intervenção. A gente tem também, né, entre essas intervenções que acontecem eventualmente, um financiamento, né, dos Estados Unidos. Muitas vezes a ação não é nem direta, às vezes é indireta, é através de financiamento para alguns grupos que vão justamente corroer aquela estrutura que está montada para facilitar a entrada dos norte-americanos ali, ou que quando os norte-americanos não entram, né, o governo norte-americano, que quando ele não entra diretamente, ele controla financeiramente, politicamente, mas às vezes ele não precisa necessariamente tomar o poder oficialmente, né? Ele tem um grupo ou grupos que vão fazer isso por ele, financiados, né? Então, pelo dinheiro dos Estados Unidos. Poxa, isso é uma intervenção direta na soberania dos países. Eu acho que essa é outra questão que a gente precisa ter em conta. A Venezuela, por mais que tenha suas dificuldades, seus problemas, as críticas merecidas ao regime do Maduro, à ditadura, ao agravamento e descontrole da crise, é um país, é uma nação soberana. Mas então, né, e aí entra o questionamento, mas a gente como sociedade, né, nesse pacto de modernidade, né, de avanço, de cuidado social, a gente vai cruzar os braços e vai ver a situação do povo venezuelano e não vai fazer nada? Aí, Rodrigo, entra assim, as coisas não precisam ser 8 ou 80. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande, hoje em dia, e estruturas internacionais que possibilitem uma intervenção, se for o caso, bem feita, dentro do regramento jurídico internacional. Existiriam outras maneiras também de se fazer essa intervenção mais contundente. Por exemplo, poderia ser consultada a ONU, formar uma comissão e estabelecer, sim, isso é necessário, pode ser feito dentro dos termos. Poderia ser feito um conjunto de embargos entre países, entre governos que concordem, né, dentro desse contrato social que eu mencionei, países que concordem que a situação lá está insustentável. Então se forma uma espécie de um consórcio e aquele bloco então define sanções para a Venezuela de não comprar, não vender, né, cortar determinadas relações, forçando que o governo lá seja destituído. Então haveriam muitas outras formas de se fazer esse processo sem precisar jogar bomba, sem precisar criar um alarde desse tamanho, especialmente porque, só que isso não aconteceria principalmente porque, como eu disse, né, e muita gente já sabe, tu também, não é por causa da democracia, não é para salvar o povo venezuelano. Isso é secundário, isso talvez aconteça. Em primeiro lugar estão os interesses dos Estados Unidos.
E eles não são por democracia. Se fosse por democracia, se os Estados Unidos estivessem tão preocupados com a liberdade do povo e cortar relações com países autoritários, eles não seriam amigos da Arábia Saudita, que é um dos modelos mais sanguinários de ditadura que existem no mundo. Até mesmo de Israel, né? Não teria... De Israel, exatamente. Israel, quantos anos, mais de 30, 50 anos, bombardeia a faixa de Gaza e não sofre nenhuma sanção até hoje, nem pela ONU, né? Vários crimes de guerra, vários crimes contra a humanidade, né? Torturas e outras coisas. Então, assim, se são a favor... É a última parte. É a última parte. Pode ser um efeito colateral de tudo que seja depois restituído lá um regime democrático. Pode ser um efeito colateral. O objetivo nesse momento, com certeza, não é esse. Professor Vitor, e se observa também que por trás disso existe os Estados Unidos não é esse país todo que todo mundo pinta, né? A mídia tem essa ideia, é um país, lá, é liberdade, aquela coisa toda, mas é um país que deve também, né? Tem uma dívida externa muito alta, extremamente alta. A inflação nos Estados Unidos está alta cada vez mais, e toda vez que ele invade um país ou faz isso, e se observa isso muito claramente, que seu interesse é econômico, né? Talvez para diminuir um pouco até mesmo essa dívida que ele tem com outros países aí. E nesse caso específico das Américas, assim, não se tinha, né, desde a época da Nicarágua, que eu lembro lá pelos anos, acho que foram 70, uns anos 80, que também tiraram, né, o governo, foi derrubado o governo que lá estava, era um governo militar, como aconteceu também na Venezuela, mas houve essa questão, assim, eles entram na calada da noite, matam o que é necessário matar e levam o presidente pronto, fazem um julgamento deles, é uma coisa, nem é um acordo internacional, que é o mais estranho isso, né? Eles mesmos têm eles mesmos se autodeclaram como se fosse vamos dizer, um tribunal internacional, eles mesmos fazem o julgamento que eles querem e deixam o sujeito preso, isolam as pessoas, né? Foi assim com Saddam Hussein, além depois de capturado, foi morto, né? Fez que a população, inclusive, matasse o ex-presidente, né? Vamos dizer, líder do Iraque. Aconteceu também com outros países mais pobres, né? Mas sempre nesse viés, né? Sempre nesse viés de destruir tudo pela frente. E eu lembro também, me chamou a atenção, professor, o Afeganistão, né? Os Estados Unidos sempre teve um problema com o Afeganistão, como a Rússia também tem essa mesma mania de querer invadir os outros países e tomar força, né? Eu lembro que no Afeganistão o fato era o ópio, né? O ópio que entrava na Europa, é uma droga extremamente forte que era usada não só para medicina, mas também para uso de entorpecentes. E uma da desculpa era essa, né? Que nós tínhamos, a ideia era acabar com o ópio que tinha a produção lá no Afeganistão. Primeira alegação deles, né? No caso do narcotráfico, né, é muito maior, né? Então, se fosse assim, o Brasil, ele ficaria de olho, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, onde existe o governo Lelo, né? O Rio de Janeiro tem dois governos, tem o governo real, que é governo de Estado mesmo, e tem o governo que é o tráfico, que domina as favelas. Então, são muitos motivos que eles podem achar uma fagulha, mas eles usam a mídia também para ajudar a trabalhar isso, né? Hoje tu vai ver as principais TVs brasileiras, né? Todas elas são a favor dessa invasão. É uma coisa absurda, assim. 1 minuto atrás eles são contra o militarismo. 2 minutos depois eles são a favor do militarismo, né? É uma coisa bem curiosa, como eles trabalham muito bem isso, né, professor? Entra aí, né, Rodrigo, essa questão que tu mencionou aí muito bem da propaganda, né? Uhum. Existe uma propaganda sempre muito forte, né? Um convencimento. A propaganda é para quê? É para convencer as pessoas de que, olha, isso é o melhor caminho, essa é a melhor coisa a ser feita. E aonde que essa propaganda vai fazer diferença? Porque se a gente for pensar, mas para que convencimento se tem um tanque de guerra, né? O tanque de guerra é o melhor convencimento para conseguir alguma coisa. Mas aí é aquela questão, quando tu enfraquece o tecido social de uma comunidade, ela fica mais vulnerável, ela fica mais suscetível, porque uma boa parte daquela sociedade vai concordar e vai aceitar e vai achar bom o que vai vir pela frente. Uhum. Claro, porque é muito difícil ficar tirando essas camadas que envolvem um assunto, e é muito mais fácil tu começar a tratar o tema
por política. Bom, por política é óbvio que tem que tratar, né? Porque é político o que está acontecendo. Mas eu digo assim, por ideologia partidária mesmo. Então, assim, quem é da direita acha que o que aconteceu está certo. Quem é da esquerda acha que o que aconteceu está errado. Mas, assim, existe contexto, existem nuances nesse certo e errado. Qual parte está certa? Qual parte está errada? Acho que essa diferenciação do que está certo e o que está errado nesse processo todo, é preciso que isso seja descoberto, isso é preciso ser discutido. Porque eu não posso dizer que essa ação foi 100% correta, como não posso dizer que ela foi 100% errada. Existem muitos detalhes nessa questão. Por exemplo, se eu concordar, não, isso foi certo, então eu estou concordando que se os Estados Unidos quiserem entrar no Brasil e tomar a nossa água, tomar o nosso petróleo, pode? Se a gente estiver numa situação de a direita contra a esquerda, tá muito difícil, o Brasil tá rompido, polarizado, então justifica os Estados Unidos entrarem aqui para trazer, entre aspas, uma democracia, para fazer todo mundo agora concordar, dar as mãos e viver feliz nesse país. Então pode invadir aqui e tomar os nossos recursos naturais? Isso aí tá bom? Daí pode ser? E assim, mas né, aí a direita vai dizer, ou vai pensar que, bom, porque se fizesse isso a gente com o Bolsonaro ia estar muito satisfeito, porque, né, como eles dizem, né, que eu chamo sempre uma parcela desse bolsonarismo é o chapéu de alumínio, né, o doidinho do bairro. Sim. Porque a gente vive numa ditadura. A gente vive numa ditadura, Rodrigo. Esses caras todos estão aí todos os dias falando as maiores besteiras que eles podem nas suas redes sociais, em entrevistas, no próprio púlpito lá do Congresso. Eles falam as maiores imbecilidades que podem ser ditas. E eles podem dizer, eles continuam dizendo. Sim. Que ditadura é essa que tu pode ir a público, em canais oficiais e falar qualquer coisa que tu quiser? Que ditadura é essa, Rodrigo? Professor, tenho duas colocações aqui. Tem o nosso colega professor Eduardo Romental, né? Tá dando bom dia aqui. Parabéns pelo programa, necessário. Importantes contribuições e reflexões do professor Vitor. Preocupante toda a situação. Um ataque sem precedentes à soberania de um país. Não é por democracia e nem por combate ao narcotráfico. O único interesse dos Estados Unidos é o petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, verdade. E além da violação do direito internacional, a própria Constituição dos Estados Unidos não foi respeitada, pois não houve consulta ao Congresso. Também é verdade, também. Né? Nós vamos comentar sobre isso daqui a um pouco, professor. E o Trump passa por cima das leis do seu país. E tem um outro participante aqui, o professor Vitor. Deu bom dia para nós e mandou nós dois ir para a Venezuela lá defender o presidente o presidente Maduro. Hugo Chávez já foi presidente não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que o ouvinte tinha que voltar, Rodrigo. Fica gravado lá, porque ele pode voltar a fita lá e ouvir de novo, porque eu acho que eu não defendi o Maduro em nenhum momento aqui, né? É isso que eu digo, sabe, Rodrigo? As pessoas, elas estão tão cegas naquela paixão das opiniões delas que elas não conseguem ouvir o que o outro está dizendo. Não conseguem ouvir o que outra pessoa diz. E o Daniel disse que 2 comunistas têm que estar lá na Venezuela. Para conhecer o comunismo, primeiro tem que ler, saber o que é comunismo. Hoje a maioria das pessoas não sabe o que é comunismo. Mas tranquilo, meu amigo. 1% hoje que conhece o comunismo manda para nós o que é o comunismo, mas ninguém sabe o que é o comunismo. Não, esse negócio de vai para primeiro lugar, que eu não vou para lugar nenhum, né? Eu vou continuar no Brasil, que esse é o meu país. Aliás, Rodrigo, eu sou patriota de verdade. Sim. É o meu país, é aqui que eu vivo, é esse lugar que eu quero que funcione bem. 4 continência para a bandeira americana. Exatamente. Mas assim, respeitado de cabeça eu só acho que essa coisa do vai pra Venezuela, vai pra Cuba, ela é um discurso muito vazio também. Tá, eu vou pra Venezuela. Tu vai pra Arábia Saudita? Então a gente faz esse acordo. Tu vai pra Arábia Saudita, eu vou pra Venezuela. Sim. Pode ser? Então, sabe? Tenta entrar lá no como é que é o nome do país lá? Tenta entrar eu ia dizer na Síria, não, tenta entrar nos árabes lá, que é um dos países que recebe todo mundo lá na Arábia Saudita.
Pô, voltou no Dubai, né? Vai para Dubai lá tentar sobreviver lá com $1 no bolso, ver se tu consegue. Sabe, agora, brincadeiras à parte aí pro ouvinte, né? Falando sério agora com o nosso amigo aí, né? Também saudar ele, obrigado pela contribuição, obrigado também pro Rupental. Agora, né, voltando aqui falando sério. É sobre isso também o que eu tô falando aqui hoje, sabe, Rodrigo? Eu acho que o amigo aí, né? Escuta de novo, peraí, deixa eu ouvir de novo o que essa pessoa está falando, e não só eu, qualquer outra pessoa. Claro. Deixa eu ouvir de novo sem julgar antecipadamente o que ele está dizendo. Deixa eu ouvir o que ele está dizendo, aí depois eu faço esse julgamento. Porque é isso, eu comecei aqui, uma das primeiras frases que eu falei aqui foi justamente de que a Venezuela vem sofrendo, o governo lá é uma ditadura, e caso isso não tenha ficado claro, eu sou contra ditaduras, eu repudio veementemente qualquer tipo de ditadura. As eleições de lá foram fraudadas, ou seja, eu deixei bem claro esse pano de fundo, eu não concordo com o regime do Maduro. Sim. Ponto. A Isadora está mandando um bom dia para nós aqui, está vindo lá, abraço, Isadora. Ela disse, parabéns para a discussão do tema, é importante, pois mostra que os Estados Unidos não têm respeito sequer com seus irmãos, né? Os Estados Unidos nunca consideraram nós irmãos também, né? Nunca considerou o México como um irmão, nunca considerou os países abaixo do México aí, nem existem. E se tu conversar, até mesmo no discurso do presidente lá dos Estados Unidos, ele estava falando, não sabia nem quem era vice-presidente, nem que era um vice-presidente da Venezuela, né? Ele tava, primeiro ele começou lendo ali um discurso já montado, depois ele não gostou do que estava escrito ali, pegou e já começou a falar improviso. Foi aí que ele começou a falar do petróleo, né? Então tem muitas coisas curiosas com esse presidente que lá está, né? Mas, uma forma democrática, o povo elogiou ele. Né? É coisas que ele tem que se virar agora. Deixa eu fazer um intervalo, professor Vitor, nós vamos voltar, nós vamos falar mais sobre essa questão desse impacto, até a repercussão no mundo, né, com relação a essa interferência dos Estados Unidos com os países da América do Sul, não só com os países da América do Sul, mas os Estados Unidos têm interesse também muito forte na Ásia e em outros países do mundo. Isso é depois do nosso intervalo, agora são 9h05. Tornamos 9h15 para a última parte da nossa entrevista com o professor Vitor André, mestre, professor e doutorando. Nós estamos falando de uma área bastante interessante que aconteceu no final dessa semana, onde um assunto bastante interessante que aconteceu no final de semana foi da intervenção dos Estados Unidos com o sequestro do presidente Maduro, presidente da Venezuela. Professor, ao longo desse período, né, nós estávamos conversando no bloco anterior, surgiu também outros questionamentos. E um deles é essa questão, quando o governo americano ele invade um país, ele sequer reconhece as autoridades e sequer reconhece, por exemplo, em segundo em comando, vamos dizer, num país que é invadido, que nem eles gostam muito de fazer isso, a Suprema Corte daquele país nomeia alguém para fazer essa transição ou para fazer até a próxima eleição e os Estados Unidos não vê isso, né? Parece que isso não está na cartilha deles de como invadir, apesar que provavelmente eles devem ter uma cartilha de passo a passo como dominar aquele país. E naquela fala, né, foi repercutido isso, o próprio presidente americano não sequer sabia o nome do vice-presidente da Venezuela, né? Demonstra isso, além de que o interesse não é nada político, o interesse é econômico mesmo, né? Com certeza, né? Se fosse uma intenção de devolver a democracia, o discurso seria outro, os processos seriam outros, né, Rodrigo? Mas, por outro lado, também, assim, é aquilo que eu disse, né? Tá certo 100%, tá errado 100%, tem nuances aí, né? Uhum. É muito pouco provável também que, após uma intervenção, se
colocou o governo de volta nas mãos da corrente que estava ali dominando. Então, eu acho que dentro dessa cartilha, né, de tomada de poder, eu acho que isso é meio natural que fosse acontecer, sabe? Que realmente, né, se for prevalecer essa intervenção norte-americana ali, teria mesmo, para atender esse modelo, né, de invasão, de interferência, eles teriam sim que instituir um governo provisório que responderia aos Estados Unidos, né? Então acho que isso está dentro dessa cartilha aí, né? Eu pelo menos não esperava algo diferente disso, né? O professor Eduardo está nos mandando aqui, bem lembrado, né? O próprio governo ele não consultou sequer o Congresso americano, né? Sim. É um atropelo, né, Rodrigo? Então, assim, olha o cenário como ele é complexo. A gente tem, de um lado, um governo ditador, um caos social, né, miséria ocorrendo dentro de um país, e isso desperta a atenção da comunidade internacional, só que um país unilateralmente decide que vai assumir essa questão, ele vai lá, ele invade, ele não consulta o próprio Congresso, ou seja, passa por cima da própria lei e também passa por cima da lei do direito internacional. Ou seja, os Estados Unidos estão agindo como o valentão do colégio. Sim. Eu faço o que eu quiser porque eu sou mais forte. Sim. Então, tu não concorda comigo? Eu vou te bater. Se tu não me dá a tua merenda, eu vou te bater, fazendo uma analogia super simplista aqui, né? Isso é o valentão do colégio que faz o que ele quer porque ele é mais forte. Só que, bom, a gente deveria, como sociedade, ter superado essa fase de quem tem mais poder militar vence. Por que os Estados Unidos são chamados de imperialistas? Porque eles transformam todos os outros países que eles têm interesse em colônias deles. Eles imperam sobre esses países, eles vão lá e tomam conta, assumem o poder, extraem tudo que eles querem e depois eles vão embora. Quando não serve mais, agora vocês fiquem com a democracia de vocês aí que nós estamos indo embora. Foi o que foi feito no Afeganistão, no Iraque, na Síria, né, desses países do Oriente Médio, né? E o Trump, Rodrigo, eu acho que aqui é uma questão assim, porque a gente está falando dos Estados Unidos, mas bom, a gente viu, né, ao longo de toda a história, os Estados Unidos sempre tiveram esse método, né, de trabalho. Agora, o Trump, ele age acima da lei, ele age por fora da lei. É quase como que dizer assim, a lei sou eu, né? Então, e tu pode ver, Rodrigo, é uma coisa que chega a ser, né, é um tragicômico, assim. Se tu for lá nas páginas oficiais da Casa Branca e analisar as postagens que são realizadas lá, cara, é ridículo um país do tamanho dos Estados Unidos, porque apesar do Império estar ruindo, e a gente sabe que está, né, tudo está mostrando que os Estados Unidos não são mais a mesma potência que já foi, estão perdendo lugar para muitos mais avançados socialmente, tecnologicamente, né? Enfim, mas isso é um outro debate. Agora, o que as redes sociais da Casa Branca fazem, cara, para além do engraçado, é inaceitável, porque centralizaram o poder, o discurso, a narrativa de governo na pessoa. Não é os Estados Unidos mais que conta, é o Trump. Eles fazem memes, eles postam piadas, eles postam fotos com o Trump fazendo algum tipo de deboche. É um culto à personalidade do presidente. Cara, quando é que... Sabe assim, vamos pensar isso como sociedade evoluída, como democracia. Como que tu pode, num país, a comunicação oficial... Ela é propaganda para a pessoa do presidente. Ela usa tom debochado para fazer comunicação. Cara, isso se nós pegarmos também, professor, numa linha de tempo assim, dos ex-presidentes que passaram, né? O melhorzinho deles, que não invadiu tantos países, foi o Obama, né, que não invadiu assim, mas ele também teve uma participação ali no Oriente Médio,
com a morte de um dos principais nomes de grupos que os Estados Unidos têm muito disso de taxar, né? Ele não gosta de determinado, vamos dizer, linhas de pensamento. Esse são terroristas, né? Esse grupo é xiita, ou esse grupo é da Al-Qaeda, ou aquele grupo é fulano, pertence a um cicrano. O único ali que não invadiu o país foi o Obama, né? Os demais, pega os outros presidentes que antecederam o Obama e até que antecederam a esse presidente, foram os que mais invadiram países e colocaram a sua política, né, a sua forma de consumir aqueles produtos deles, vai desde a Coca-Cola e aí a Nike pela frente, né? É uma coisa absurda. Né? Mas mesmo quando não há invasão, há financiamento, né, Rodrigo? É um modelo, o modelo norte-americano, é a ideologia do povo norte-americano, né? Norte-americano não, né? Estadunidense. É a ideologia estadunidense, né? Esse é o modus operandi deles. Agora, com certeza eu enxergo que nesse momento da história ele é um dos piores, assim, né? Não é o pior ainda, mas ele dá indícios de que pode se tornar pior, que o mundo inteiro precisa estar atento ao que está acontecendo ali, porque o que aconteceu na Venezuela abre precedentes para outras invasões, e aí é aquela coisa, sabe, Rodrigo? Num caso tu justifica por A, no outro tu justifica por B, e quando não tiver mais justificativa, e a justificativa for só vou invadir porque eu quero, vou invadir porque eu tenho interesse aí. Porque o Trump praticamente disse isso, né? Sim. Eu invadi porque a gente queria, mas tudo bem, ainda está disfarçado de vamos salvar essa democracia. E quando não for? O Volmar está participando também aqui, o professor Vitor está dando bom dia para nós, e ele pediu, o professor Vitor poderia falar também da questão do próximo passo dos Estados Unidos. Provavelmente deve ser um país das Américas, né? O próximo passo, eu acho que ele quer dizer uma próxima invasão, seria isso? Eu acho que ele mandou um recado nessa mesma coletiva para a Colômbia, né? Que eu acho que foi. E para Cuba, né? Para Cuba, né? Ele realmente, né? Tá no discurso. E a Groenlândia. A Groenlândia, né? Que pertence a Croácia? Não, a Rússia, né? Eu sei que é um dos países lá de cima, lá, né? E eles já tinham feito também algumas ameaças ao próprio Canadá. Isto, sim. Ou seja, na cabeça do Trump, os Estados Unidos têm que ser dono das 3 Américas. Uma boa parte já é. Né? Uma boa parte das Américas já é submissas, né, ao governo norte-americano. Mas eles querem tudo. Porque essa ideologia, quanto mais liberal ela é, ou melhor, né, entre aspas, liberal, porque se fosse de fato liberal, ela concordaria que os países são para vender, para comprar e seriam respeitadas as individualidades, né? Mas existe ali essa distorção dessa filosofia da direita, imperialista, liberal, que na verdade é liberal para eles, né? Eles precisam que os países sejam abertos para eles poderem vender para esses países. Até aí o liberalismo funciona, depois é protecionismo. Mas eu acho que sim, acho que o Trump ele tá numa tentativa, né? E agradecendo aí a participação também, né, do ouvinte, Volmar. né, o Volmar. É importante essa pergunta, eu acho que ela também é mais uma dessas camadas. Quando que para, né? Até onde vai essa gana do Trump em tomar conta dos poderes, porque ele não está falando mais do poder dos Estados Unidos, ele está falando do poder de outros países. A gente aqui no Brasil corre sério risco. Sim. A gente tem terras raras, a gente tem potencial enorme de reserva de água limpa, água de qualidade. A gente tem solo fértil para agricultura, a gente tem capacidade de geração de energia solar, né, um posicionamento geográfico excelente para isso, energias limpas, então, e petróleo. A gente também tem petróleo. E tem uma das empresas, né, uma grande empresa nessa área, uma das maiores empresas no mundo nessa área petrolífera. Então, sim, a gente no Brasil corre esse risco. Quanto mais ele conseguir fazer essas coisas sem ter freios internacionais, sem que a comunidade internacional reaja fortemente, mais ele vai se sentindo livre e incentivado a continuar. Se nós pegarmos esse último episódio triste que teve no Brasil, com relação a aquele 8 de janeiro, né,
hoje é 5, né? Está fazendo mais um aniversário em seguida agora, daquele triste dia onde um ex-presidente, juntamente com outros grupos, tentaram um golpe de Estado. Queira ou não queira, os Estados Unidos também estavam por trás daquilo ali. Não diretamente, mas os Estados Unidos tem muitas agências, né, que tu nem sabe mais. Elas só vão trocando de nome, né? As mais comuns que a gente sabe é a CIA, mas além da CIA tem 300 outros tipos de agências que têm interesses, têm espiões, parece coisa de filme, mas isso é uma grande realidade. Eles estão presentes em todos os países quase do mundo, né? Então, queira ou não queira, teve em algum momento lá uma sinalização que era possível dar um golpe de Estado e teria o apoio dos Estados Unidos, né? Vamos dizer que fosse assim, né? Mas muito país frágil nesse sentido. A nossa democracia, ela tem essas rupturas aí, a legislação, tudo isso é muito fraco, né? Perante uma grande potência que é os Estados Unidos, né? Eles ganham em questões bélicas, ganham em tudo, né? Financeiramente, têm mais poder. Mas essa interferência, então, sempre é muito séria e muito triste, né? Porque nós não temos como se defender, né, professor? Não, a ONU, por exemplo, não faz nenhum tipo de menção, né? A ONU está enfraquecida, né? Inclusive, e especialmente porque a ONU era muito amparada no próprio Estados Unidos. Uhum. Uma grande força, financiamento, inclusive unidades físicas, né, de trabalho, escritórios da ONU eram muito dependentes, né, também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram, durante muito tempo na história, servindo como balança. Uhum. O que também trouxe, né, resultado de muito poder e trouxe ainda mais poder para aquilo ali. Só que quando muda o perfil de governo norte-americano, e esse é o problema, né, de muito poder concentrado na mão de pouca gente, quando muda o perfil, bom, daí muda o mundo todo, porque se era ali o fiel da balança, o que a gente tem daqui para frente, né? A gente vai ter essas distorções. E o Brasil, ele, naquele caso lá do 8 de janeiro, aquela tentativa escancarada de golpe, né? Sim. Eu acredito, Rodrigo, que ela só não se concretizou porque o governo ainda não era do Trump nos Estados Unidos. Sim, se fosse o governo Trump, provavelmente a gente teria experimentado aqui mais um período de ditadura. E aí volta lá naquela minha fala anterior. O discurso engrossado dentro da população, ele valida, ele incentiva, ele dá sustentação política e popular para esse tipo de ação. E aí, claro, né, vai ter aqueles que vão dizer, mas se fosse seria muito melhor, porque perderam a eleição. E se fosse o contrário? E se o Lula tivesse perdido a eleição e tivesse ligado para a China? Se, me ajuda aqui, ligado para a Rússia, me ajuda aqui que eu não aceito perder a eleição. Sim. Aí justificaria também, ou como é que funciona, né? Então, é isso, sabe? É uma reflexão que tem que ser feita. A soberania de um povo, ela tem que ser respeitada. Quando isso aqui eu estou emprestando a minha opinião, tá, Rodrigo? Eu acho que a soberania de um país tem que ser respeitada em primeiro lugar. Quando o que acontece naquele país é uma agressão a direitos humanos e isso chega a um ponto de necessidade de intervenção, isso tem que ser feito dentro do direito legal, utilizando os mecanismos oficiais para esse tipo de regulação e saídas não militares e não agressivas, tá? Então, não violentas. Então, embargos e sanções comerciais, acionar a comunidade internacional para criticar aquilo e achar outras formas de estrangular, entre aspas, um governo ao ponto de que ele precise sair. A Natiele também está participando aqui, dando um bom dia para nós. Desejando também um feliz ano novo, professor Vitor. Bom dia, Natiele. Ela disse que poderia colocar também, só não aconteceu porque o Supremo também foi duro com relação a isso, né? O Supremo teve uma participação muito interessante, diferente do Congresso, né? Tu vê que o Congresso ele não apareceu nessa história toda. Nós temos uma quantidade de deputados que ficaram omissos, temos uma quantidade de senadores que ficaram omissos naquele 8 de janeiro, mas o Supremo que deu um suporte para continuar o regime que nós temos hoje, né? Democrático, né?
falando isso, né? Boa lembrança dela. Sim, verdade, excelente, excelente. A gente foi muito bem respaldado aqui pelas nossas instituições, né, até um certo ponto, porque a gente teve instituições que também aderiram àquela manobra, né? Sim. Então, a gente não pode hoje mais dizer que as instituições salvaram o Brasil. Não, uma boa parte das nossas instituições estavam contaminadas e colaboraram e colaborariam com essa tomada, né, de... Oi? O próprio Exército, né? Exato, o próprio Exército. Então, assim, as instituições estão funcionando parcialmente nesse país, né? E ainda hoje a gente sabe que núcleos ditatoriais ainda existem, né, dentro dessas instituições. Mas, de fato, a gente teve uma sustentação da nossa democracia muito passando pelo papel, né, do Supremo Tribunal. Mas eu faço só uma ressalva, é que onde entra o poder do tanque de guerra, não tem negociação. Não tem STF, não tem presidente, não tem Congresso. Onde a força é usada, Rodrigo, não tem instituição que resolva. Então, por isso, e essa é uma das razões, né, desses acordos internacionais, da própria existência da ONU, o mundo precisa parar. Já tinha dado uma reduzida, já tinha tirado o pé nesse freio, mas a gente precisa estar atento que o mundo não pode aceitar, os países não podem aceitar a violência como ferramenta, como imposição de qualquer coisa que seja feita. Não se pode aceitar isso. Em casos extremos, alguns vão justificar. A minha opinião ela é mais humanitária. Assim, eu acho que nenhuma guerra ela se justifica. Nenhuma guerra se justifica. Principalmente porque ela mata as pessoas que não têm relação com a guerra. Quem declara guerra a outro país não vai para frente de batalha. Então, só por aí já é um motivo suficiente para eu né, não aprovar nenhum tipo de guerra. Mas eu acho que essa amarração que foi feita, principalmente pós-Segunda Guerra, né, e esse acordo que o mundo inteiro vem participando, ainda que, né, não totalmente, de não mais violência, de resolver as coisas na diplomacia, no direito internacional, eventualmente com alguma sanção, algum embargo, porque isso está dentro também dos direitos administrativos dos países, são soluções que podem ser menos agressivas, né, e podem trazer o mesmo resultado. Então, eu acho que isso é importante que seja... E quando nós falamos dessas instituições, professor, bem lembrado disso, né? Só não foi adiante porque as pessoas que estavam por trás do golpe talvez não tivessem tanta inteligência assim como se achavam que tinham, né? E o nosso sistema mecânico que mantém toda a infraestrutura do governo, né? Elas são separadas, né? Se tivesse a mesma, vamos dizer, narrativa do Congresso e do Supremo, a DC já tinha ido há muito tempo, como aconteceu no passado, né? Nós sempre tivemos o Supremo, né? Sempre tivemos a questão dos tribunais, e a ditadura aconteceu, não teve nenhum problema, e com o apoio do próprio Judiciário, né? O Judiciário também foi parceiro naquele período lá em 64. Claro, tempos diferentes, né? E aconteceu isso, essa ruptura aconteceu. Não aconteceu dessa vez, nós tivemos muito mais sorte do que a razão, né? Acho que a sorte esteve ao nosso lado, esteve ao lado do povo, né? Senão teria realmente acontecido, né? Não teria passado em branco isso, né? É importante a gente lembrar. Professor Vitor, nosso tempo se esgotou, faltando 24 minutos agora para as 10 horas da manhã. Muito obrigado pela contribuição sobre esse assunto. Com certeza esse assunto vai continuar ainda pelos próximos meses, né? Até que realmente nós tenhamos uma posição dos próprios Estados Unidos com relação à captura e a extradição de um presidente de um outro país e que vai ser julgado em solo americano, né? Que tipo de defesa, se os direitos humanos lá, diz lá dos seus itens, lá dos seus parágrafos, né, que todo ser humano tem esse direito de defesa, né? Que tipo de defesa ele vai ter num país que não é dele, né? Olha só que curioso isso. Então, Rodrigo, agradeço de novo mais uma oportunidade da gente conversar aqui. É sempre uma satisfação poder estar aqui, trocar ideias e discutir nessas questões aí relevantes da nossa sociedade. Agradecer também aos ouvintes aí que participaram, né? Sim. Muito obrigado pela atenção e pela participação. E fico à disposição aí, Rodrigo, para a gente conversar futuramente aí. Tá.